Os dragões estão todos mortos. As lanças estão criando ferrugem junto às chaminés. A única guerra da nossa época é a cruzada contra esses seres pequeninos e ferozes que nos espreitam em cantos escuros, alojados em ratos e em insetos que voam e armam armadilha em nossa comida, nossa bebida e até em nosso amor. Eu sou o Luan, esse é o canal do Tomba Ciência e a pergunta é, afinal, o que é um vírus? Os vírus são pequenos parasitas intercelulares. Eles são entidades acelulares, que significa dizer uma entidade genética sem célula. Eles se aproximam dos seres vivos de acordo com pelo menos 4 características, que são elas: a mutação de material genético, a capacidade de adaptação, evolução e, claro, a reprodução. No entanto, essas características não são suficientes para torná-los seres vivos propriamente ditos, né? Alguns autores defendem que eles não são seres vivos porque eles possuem outras 2 características que os diferem, que são elas a ausência de célula, como eu disse, são entidades acelulares, e claro, a ausência de metabolismo, ou seja, eles não têm um metabolismo completo, logo eles dependem de uma outra célula para completar o seu metabolismo. Além disso, o vírus não é visto a olho nu, só é visto a partir do microscópio. O microscópio ele foi inventado antes de 1930, o microscópio de luz, e ele ampliava o objeto em até 2000 vezes. É como você pegar o seu celular e dar um zoom de até 2000 vezes. Esse microscópio era possível observar as bactérias, o reino das bactérias. As bactérias se alimentando, se movimentando e também se reproduzindo. Em 1931, os cientistas criaram então o microscópio eletrônico, que ao contrário do microscópio de luz, ele utiliza um feixe de elétrons para identificar o objeto, e ele aproxima o objeto em até 7.000 vezes. E aí foi possível enxergar o vírus pela primeira vez. Enxergando o vírus pela primeira vez, a gente consegue entender a sua conformação e como ele age no organismo. O vírus, quando foi identificado, ele tinha uma estrutura muito simples, como tem até hoje. Apenas um nucleocapsídeo, que nada mais é do que uma cápsula de proteína, e dentro dessa cápsula a gente tem o material genético, que pode ser o DNA ou pode ser o RNA, nunca os dois. Além de possuir esse capsídeo, né, que é essa cápsula de proteína e o material genético dentro, ele também pode possuir um envoltório de lipídio, que não necessariamente pertence a ele. Geralmente eles captam esse envoltório de lipídio, né, de essa dupla camada lipídica, de uma outra célula, de uma célula hospedeira. Logo, eles precisam adentrar uma célula para completar o seu metabolismo, uma vez que eles são indivíduos acelulares. Lembra? Eles não possuem uma organização celular. Logo, eles também não vão possuir um metabolismo completo, um aparato que dê vida propriamente ao vírus, que faça ele produzir suas enzimas e que faça ele produzir as suas proteínas. Então, nesse ponto, é importante a gente entender o que é uma célula, já que a gente entendeu o que é um vírus. Uma célula é a menor unidade estrutural e funcional do ser vivo. No caso, nós que somos seres humanos, somos compostos por muitas células, né? Somos pluricelular. Mas se a gente pegar só essa unidade e analisar a estrutura dessa unidade, a gente vai ver que a célula, ela possui uma membrana bicamada lipídica, que significa dizer que ela possui uma membrana com uma camada de gordura e uma camada de proteína juntas, né, formando ali a bicamada lipídica. Dentro dessa bicamada lipídica, ou seja, dentro dessa membrana, a gente vai ter o citoplasma, que é composto basicamente por água. Por isso que é importante você beber água para dar manutenção à sua célula, que vai dar manutenção ao seu tecido, que vai dar manutenção ao seu órgão, ao seu sistema e vai te dar vida. Por isso que a água é importante, por isso que você é composto basicamente por água, porque existe muita água dentro da sua célula. E é nela que acontece toda a magia celular, porque nesse citoplasma, imerso nesse citoplasma, a gente tem as organelas, que são estruturas específicas dentro da célula,
onde cada uma realiza uma função e essa função que confere vida à célula. Além das organelas, a gente também tem o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. O DNA, ele fica todo concentrado em um núcleo, que é o núcleo celular, né? Diferentemente de outros seres vivos, por exemplo, bactérias e fungos, indivíduos unicelulares, que não possuem esse material genético concentrado em um núcleo, porque são indivíduos procariontes. Nós somos indivíduos eucariontes. Eucarioteca. Eu tenho carioteca, eu tenho um núcleo envolto numa carioteca no centro da célula. Ok? Show! Então aí a gente entendendo basicamente o que é um vírus, né? Como eu disse, apenas uma cápsula de proteína com DNA ou RNA dentro, e entendendo uma célula totalmente completa, a gente compreende como que isso se dá no nosso organismo, né? O vírus adentra a célula e utiliza todo o seu aparato de produção de enzimas e de proteínas para se replicar, para se reproduzir. E além disso, quando ele sai da célula, ele rouba um pedaço dessa membrana, dessa bicamada lipídica da célula. Então fica com ele pelo menos um pedacinho dessa bicamada, compondo essa estrutura simples do vírus. Ok? Além disso, o vírus ele não é criterioso. O vírus, para ele, qualquer célula que dê para ele adentrar, ele vai adentrar. Até mesmo uma bactéria, para vocês terem ideia, podem caber centenas de vírus dentro de apenas uma bactéria. É como se centenas de vírus pudessem caber dentro de um pixel do celular que você está segurando na mão agora. Eles são extremamente pequenos, então eles podem ocupar uma célula, e aí eles são chamados de bacteriófagos. Eles podem invadir fungos, e aí eles são chamados de micófagos. Eles podem atacar plantas, que podem ser chamados de vírus de plantas, e podem atacar animais, sendo chamados de vírus de animais. Especificamente quando eles atacam os animais, eles podem ser muito específicos no que tange aos órgãos. Por exemplo, o vírus da raiva, ele ataca o cérebro. A hepatite, ela ataca o fígado. O resfriado, ele ataca os seios da face e o pulmão. E a gente também tem a cachumba, que ataca as glândulas salivares. Estamos expostos a esses vírus praticamente o dia inteiro. Existe uma probabilidade que diz que você pode pegar 50 vírus durante a sua vida. Vírus que a gente pega no trabalho, que a gente pega no ônibus, que a gente vai no mercadinho e volta e já está resfriado. O vírus que o seu filho traz da creche para dentro de casa e acaba contaminando todo mundo dentro de casa. Então existe uma probabilidade muito grande de você pegar diversos vírus durante a sua vida. Alguns deles são mais leves, né, resfriados mais leves, e outros vírus podem ser muito mais pesados, levando até mesmo à morte. A Organização Mundial da Saúde classifica os níveis de contágio de vírus e de bactérias. A gente tem a primeira classificação como surto, quando o crescimento ele é repentino e os casos eles são específicos, né, restritos a uma região. Por exemplo, no bairro, há um surto no bairro. A gente também tem a classificação de epidemia. A epidemia é um crescimento no número dos surtos, que não necessariamente são em bairros, podem ser em cidades e até mesmo em estados. A exemplo disso a gente tem a dengue. E também tem a classificação de pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, quando os números de casos eles aumentam e expandem-se até outros continentes. A pandemia, ela é uma palavra de origem grega, e pan significa todos e demos significa povos. Um exemplo disso, a gente tem o registro da gripe espanhola de 1918. Até então a população não sabia como lidar com esse vírus, né, durante a gripe espanhola, porque não se tinha conhecimento do funcionamento do vírus, nem como qual era a dinâmica desse vírus dentro de uma sociedade. Somente, como eu disse no início, a partir de 1930 que foi possível identificar um vírus pela primeira vez. E a ciência foi evoluindo. Em 1940, 1950 foi quando a gente descobriu a vacina, que a título de curiosidade vem de nome de uma doença de vaca que se chama vaccinha. Ainda sobre curiosidade, no século XV, os italianos eles batizaram pela primeira vez o nome de uma gripe como influenza, porque eles acreditavam que a gripe se manifestava a partir da influência dos astros, ou seja, das estrelas
e dos planetas. E também há 3.000 anos atrás, o primeiro registro de varíola veio dos chineses. E então, beleza, até aqui a gente sabe o que é um vírus, a gente sabe o que é uma célula, a gente sabe como que é o comportamento desse vírus dentro da célula. Agora a gente precisa entender um pouco das nossas defesas. A gente só falou dos ataques e do crescimento dos vírus. Agora a gente tem que entender como a gente se defende.